Olá, gente, eu sou a estagiária Vera Lúcia, vou estagiar aqui na turma de vocês, na disciplina de Física, e a nossa aula é sobre a história do magnetismo e do eletromagnetismo. Então, o magnetismo é a expressão de uma forma de energia, gente. Normalmente é associada à força de atração e repulsão entre alguns tipos de particularidade de metais chamados de ímã. Acho que todo mundo aqui já teve contato com ímã, né? Sabe o que é um ímã? Especialmente metais e ligas cerâmicas. O poder de atração e repulsão de um ímã se acha concentrado em duas regiões que são denominadas de polos magnéticos do ímã. E existe o polo magnético do ímã, eles têm no polo norte e polo sul. Se você pegar um ímã e você quebrar o meio, ele sempre vai ter o polo norte, sempre vai ter o polo sul. Não importa em quantas partes você quebra, mas ele sempre vai ter o polo norte e ele sempre vai ter o polo sul. E esse ímã ele tem uma força de atração e uma força de repulsão. Se você pegar os dois pontos norte e norte e tentar juntar, eles não vão se juntar, eles vão se afastar. Mas se você pegar um norte e um sul, eles vão se atrair, vão se juntar, vai colar um ao outro. Então, ímãs apresentam dois polos, um negativo e outro positivo, pessoal, que comumente são chamados de polo norte e polo sul. Polo magnético é diferente de polo geográfico? É assim, pessoal, os polos geográficos são lugares onde o eixo de rotação da Terra corta a superfície do planeta. Já os polos magnéticos são os pontos do planeta em que um ímã aponta para baixo, formando um ângulo de 90 graus com o chão. Isso acontece porque a Terra também é um ímã gigante, fato conhecido, né, desde a antiguidade. Então a Terra, gente, ela é um enorme ímã, né, como eu já falei. E como todo ímã tem dois polos, né, magnéticos, o norte e o sul, como vocês podem ver aqui. E esses polos ficam próximos aos polos geográficos. O polo magnético sul fica próximo ao polo geográfico norte, né, como mostra aqui na imagem, e o polo magnético norte fica próximo ao polo geográfico sul, né, como está mostrando aqui a imagem. E sobre a história do magnetismo, gente, e do eletromagnetismo, sabe-se que o magnetismo não é algo novo, é um fenômeno conhecido desde o século 6 a.C., né? E não é novo porque o primeiro uso, né, na prática do magnetismo foi feito pelos chineses, há aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, que foi a bússola, que se baseia na relação do campo magnético de um ímã, a agulha da bússola, com o campo magnético terrestre. E Teles de Melito, filósofo físico e matemático grego, em 623 a.C. a 558, foi quem observou a atração do ímã natural, a magnetita com o ferro. A magnetita, gente, é um mineral, né? Esse mineral aqui, a magnetita, foi ele que observou a atração da magnetita com o ferro. A magnetita recebeu esse nome pois provinha da cidade chamada de Magnésia, pertencente à Grécia. A primeira aplicação prática do magnetismo atribuiu aos chineses, como eu já falei, já no século 6, que foi, aliás, no século 7, que foi a bússola. Né? E aqui tem a imagem da bússola chinesa. Alguns séculos depois, os estudos sobre o magnetismo e o eletromagnetismo foram se expandindo. Isso aconteceu, pessoal, primeiramente em meados do século 13, com Pierre Perlin, o qual descreveu sobre a bússola e as suas propriedades dos ímãs. Mas foi no século 16 que William concluiu que a Terra era magnética e por esse motivo que as bússolas sempre apontavam para o sentido norte. Mas em fins do século XVIII, Charles Colombo avançou nos estudos sobre eletricidade e magnetismo, publicou a lei dos polos, né, inverso, de atração e repulsão entre as cargas elétricas.
No século XIX, Hans Christian publica o seu trabalho sobre o eletromagnetismo e os campos elétricos. E entre 1821 a 1825, André Meyer realiza pesquisa sobre as correntes elétricas nos ímãs. Em homenagem a ele, o nome ampere A foi eleita a unidade de medida da intensidade de corrente elétrica, gente. Entretanto, foi Joseph, em 1797 a 1878, e Michel Ferdinand, que descobriram a indução eletromagnética, né? Esses dois caras aqui. E em 1865 foi o ano marco da era da eletricidade, com a invenção do dinamo. Por meio da indução eletromagnética, o dinamo converte a energia mecânica em energia elétrica. E aqui vocês têm a imagem de um dinamo, gente. Então esses caras, naquele tempo, há anos e anos, né, sem ter equipamento de nada, né, contribuíram em muito para a nossa história, né, para a história da física, né, em respeito ao eletromagnetismo e o magnetismo. E em 1834, Henrique Frederic cria uma regra, posto que desejava estipular o sentido da corrente induzida. Para seus experimentos, a base foi a lei de Faraday. Com isso, ele chegou a uma conclusão interessante. Lenz estabeleceu que o sentido do campo magnético que a corrente induzida produzia é o oposto da variação do fluxo magnético. E no ano de 1864 unificou e generalizou as leis de Colombo, né, que foi James Clerk e Ampere. As equações de Maxwell descrevem como as cargas elétricas e correntes elétricas agem como fonte dos campos eletromagnéticos, como um campo elétrico que varia no tempo gera um campo magnético que também varia no tempo e vice-versa. E foi a partir das proposições de Maxwell que o magnetismo passou a ser tratado como eletromagnetismo, gente, certo? Propriedade do ímã. Já as propriedades do ímã, os ímãs são objetos capazes de gerar um campo magnético à sua volta. Eles possuem dois polos magnéticos, como eu já falei para vocês, que é o sul e o norte. E os polos são as áreas em que a força magnética atua de forma mais intensa. Os ímãs podem ser naturais, bem como também podem ser, eles podem ser também artificiais, certo? Aqui a gente tem uma imagem de um ímã. O polo norte do ímã aponta para o polo norte do ímã aponta para o polo norte geográfico da Terra. E o polo sul do ímã aponta para o polo sul geográfico do planeta. Existem dois tipos de ímã, pessoal. O ímã natural, né, como eu já tinha falado lá atrás, mais conhecido, que é a magnetite, uma pedra vulcânica composta por óxido de ferro. Né? Aqui vocês têm a imagem dela, que eu já tinha colocado até lá atrás. E os ímãs artificiais mais utilizados são compostos de bário, carbonato de estrôncio e óxido de ferro, né? Aqui a imagem de um ímã artificial. Então, os polos do ímã são inseparáveis. Mesmo quebrando o ímã ao meio, a cada novo pedaço irá originar novas polaridades opostas, que foi o que eu já tinha falado lá atrás. Polos do ímã são inseparáveis, como vocês mostram aqui. Por mais que você quebre, ele sempre vai ter o norte e o sul. Sempre. E aqui são as referências que eu usei, né, para nossa aula, nossas referências bibliográficas. E continuamos na próxima aula, gente.